Olá, meu nome é Alisson Fernandes Garcia. É um prazer estar aqui no segundo simpósio de Ensino e Formação. A minha comunicação é intitulada Inovação Conservadora no Ensino de História, refletindo sobre uma experiência didática em turmas de oitavo ano, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, da Universidade Federal de Goiás, onde atuo como professor de História. O recorte trabalhado foi a história contemporânea, revoluções e independências na virada do século XVIII para o XIX. E a proposta, basicamente, foi estimular os estudantes, né, a realizarem estudos orientados e, a partir desses estudos, né, desenvolver uma apresentação a partir de uma linguagem que se aproximasse da forma com que eles melhor aprendiam a história, né, e da forma que melhor chamasse a atenção, né, dos mesmos. Então era a ideia, né, assim, um dos objetivos era justamente inovar na linguagem, né, de apresentação desses conteúdos. Os estudantes escolheram tópicos dentro, né, desse período aí da história contemporânea e a partir daí, né, desenvolveram em coletivo, em grupo ou individualmente, né, os estudos orientados e o desenvolvimento, né, das apresentações. Algumas questões norteadoras, né, de cunho mais geral, historiográfico e teórico, né, o que é possível aprender com a história, como o passado se relaciona com o presente e futuro, foi uma problematização desenvolvida e discutida com esses estudantes, né, as questões de aprofundamento, né, e de orientação foram quem seriam os sujeitos da história que eles escolheram estudar, como era a sociedade em que aqueles sujeitos viviam, quais valores eles defendiam, se, né, os estudantes do presente partilhavam esses mesmos valores, inclusive como uma pergunta de âmbito mais amplo, né, qual a relação entre a história que eles estudaram, né, e a nossa história, o presente, né, entre o passado e o presente. Então, essas foram questões orientadoras aí do estudo dirigido e algumas questões norteadoras para a etapa de sistematização, né? Qual seria a melhor maneira de estudar a história e como fazer uma apresentação que despertasse o interesse de adolescentes como eles, né? Então, assim, tentando abarcar aquele velho dilema, né, do professor de ter, né, uma linguagem e uma didática que desperte interesse, né, que faça sentido para aqueles sujeitos. Enfim, então essas turmas, elas, o resultado foram 26 trabalhos, né? As linguagens mais recorrentes foram o audiovisual, seguido do formato de apresentação em slides, né? Então um modelo que eles mais, digamos assim, estão mais acostumados, né? Jogos em formatos variados, né? E em menor número, dinâmicas, né? Com o subgrupo dos jogos e brincadeiras também, os mapas mentais, o desenho de tipo charge e a música. Então é interessante aqui perceber, né, que o audiovisual como a linguagem hegemônica, né, dessas apresentações, né, demonstra ou indica, de certa maneira, o predomínio do vídeo como uma fonte para estudos de conteúdo escolar, né? Então, a maior parte dos nossos estudantes hoje, eles estudam assistindo vídeos, né? Então, chama a nossa atenção para esse predomínio, então, do vídeo, né? Enquanto linguagem que responde àquela questão qual a melhor maneira de estudar história, né? Então, assim, a leitura não emergiu, assim, apesar de que a leitura foi sendo realizada, né? Ou pelo menos, assim, a partir do que se orientou, era para que essa leitura pudesse ser desenvolvida, né? O estudo e a pesquisa anterior, até chegar, então, num roteiro e desenvolver a apresentação final. A linha narrativa seguiu, né, um formato, digamos assim, das narrativas canônicas, né, assim, de
apresentar, de certa maneira, causas e efeitos, né, os principais, então, sujeitos, né, daqueles acontecimentos, né, até porque esse tipo, né, essa perspectiva de história política, ela tem esse modelo, e esse modelo, de certa maneira, foi replicado nessas linguagens apresentadas, né? Então, a partilha das formas distintas de estudar história pode ter levado à compreensão das múltiplas habilidades necessárias para aprender e produzir conhecimento histórico, apesar então do predomínio do audiovisual. No que tange a discussão a respeito da aprendizagem das técnicas de estudo e criação de apresentação em linguagens distintas, me parece que foi insuficiente a discussão, assim, o tempo que nós tivemos para realizar e desenvolver e aprofundar, né? Assim como o reforço para o uso e a necessária indicação das fontes de pesquisa, bem como também com o uso da inteligência artificial, né? Foi possível abordar superficialmente o cuidado ético no uso das fontes e da inteligência artificial, mas sem aprofundar, né? Por falta de espaço, não será possível aqui aprofundar na análise teórica dessa prática, né? O que fica evidente é que há uma permanência de uma perspectiva tradicional do que estudar, que reforça e reproduz o cânone historiográfico, enquanto parece haver inovação na forma de ensinar e aprender o mesmo sempre igual. Então, de certa maneira, né, assim, esse recorte de uma chamada história política, apesar de todas, né, as problematizações e orientações realizadas posteriormente, acabou desaguando, de certa maneira, né, num formato tradicional. Então, essa é a minha apresentação aqui, e eu agradeço, né, aqueles que estão me ouvindo aí, me assistindo nesse vídeo também.